Olá, amigos e amigas, todos tenham um feliz dia, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Vamos estudar a lição e hoje, segunda-feira, 13 de março, a lição 11, ela tem como título Confia em Deus e não em seus recursos. A Bíblia, ela nos dá muitos argumentos e motivos pelos quais nós podemos confiar plenamente em Deus e assim podemos experimentar a paz, o conforto e a segurança que Ele nos fornece, mesmo em momentos assim que nós achamos impossível e complicados. No entanto, Deus ele é digno de inteira confiança e talvez nenhum texto bíblico expresse isso de maneira assim tão clara como o Salmo 121 que nos diz: Levanta os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormitará e ele estará sempre alerta. E vejam, meus amigos, quem disse isto foi o rei Davi. Mas para ele ter esta certeza, com essas palavras firmes e belas, ele teve que melhorar o seu relacionamento com Deus através assim, de muitas orações, de comunhão, de consagração, todos os dias. Porque no início da sua caminhada ao lado do Senhor, ele teve momentos assim, de muitas fraquezas, pecou bastante e chegou até a colocar em dúvidas o poder de Deus e teve muitas dificuldades pela falta de confiança e fé. E confiando somente nas suas habilidades, nos seus talentos, nos seus recursos, para tentar resolver problemas graves, e ele acabou se dando muito mal. A sabedoria que Deus tem é o prazer de Ele nos dar, que está lá em Tiago capítulo 1, versículo 5. E é dada na medida em que nós nos dispomos a recebê-la, conforme a nossa fé e o nosso caminhar ao lado dele. Cada dia nós enfrentamos novos desafios, novas situações, e a partir daí nossas intenções são provadas. E assim nós pediremos a Deus para nos conduzir ou faremos assim tudo conforme a nossa vontade e o nosso querer? Bom, mesmo um homem conforme o coração de Deus como Davi, não escapou de ser incitado por Satanás. O rei Davi, ele resolveu levantar um censo impulsionado pelo orgulho, E apesar de Joabe ter lhe advertido sobre o mal que atingiria todo o povo de Israel, não só ele, Davi, o rei Davi usou de seu título e posição a fim de que a sua palavra prevalecesse. O que Davi queria fazer e qual a sua intenção? Bom, fazer um censo para saber o número de soldados que ele tinha no seu dispor dentro do povo de Israel, para estar seguro para futuras guerras com povos vizinhos, para que pudesse confiar na sua própria força, em vez de depender da providência divina, para estar seguro de sua defesa. E isto tudo incitado por Satanás, que a Bíblia até menciona em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Lembrando que o diabo caiu justamente pelo seu orgulho, que mostra ali no livro de Isaías,
no seu capítulo 14, versículos de 12 a 14. E agora, nesse momento, ele está apelando ao orgulho de Davi. O único motivo para ele exigir aquele censo. E Davi não estava satisfeito com a promessa de Deus, de que se tornaria uma grande nação. E Davi deveria ter se espelhado na experiência do seu melhor amigo Jonatas, que quando ele teve um relacionamento fiel e de aliança, né, de amizade com Deus, e acabou não se importando se possuía poucos ou muitos soldados. E Deus pôde dar a vitória. Veja, um homem como Jonatas confiou plenamente no Senhor e ele deu a vitória para ele. E a Bíblia menciona que lá em 1 Samuel capítulo 14, versículos de 1 a 23, a história, né, de como Jonatas, né, o filho de Saul, um rei que era mau, embora seu pai era inimigo de Davi, ele, Jonatas, era o escudeiro fiel de Davi e muito amigo do rei, que ele acabou derrotando uma guarnição inteira de soldados filisteus com a ajuda de Deus. E Davi conhecia bem essa história. E apesar dessa experiência maravilhosa, né, e de outras que aconteceram durante a caminhada do povo de Deus, em situações assim, ruins, né, inferiores e difíceis, né, tudo isso chegou ao conhecimento do rei Davi, até com detalhes. E assim mesmo, ele permitiu que Satanás o tentasse confiar em sua habilidade. Aí nós vemos, né, meus amigos, dentro da lição, que a coroa de Davi não era para ele receber assim privilégios, mas para que ele fosse assim, ele ser um privilégio. A satisfação, né, dele servir a Deus e também ao seu povo. Suas palavras não poderiam invalidar o assim diz o Senhor, e sim confirmá-lo. E ao perceber a sua iniquidade e o erro que havia procedido, até por sinal muito loucamente, né, que diz ali em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 8, Davi resolveu fazer o que deveria fazer antes. Ele começou a orar, clamar ao Senhor. E a espada do Senhor, que veio logo depois, foi a resposta e a prova inquestionável, né, do quanto é perigoso e destrutivo não manter a vigilância no terreno do coração. Porque o nosso coração ele é enganoso, mas mais do que todas e desesperadamente corrupto. E a Bíblia diz, quem o conhecerá? Está lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Aí, meu amigo, minha amiga, vai realmente de nós não entrarmos no enganos e nas ciladas que Satanás produz para nós, mesmo que a caminhada nossa com o Senhor está sendo realmente perfeita, né? Mesmo que a caminhada parece tudo tranquilo, mas o inimigo é astuto. E veja, ele acabou enganando o rei Davi, um homem que era consagrado a Deus. Ninguém jamais confiou inutilmente, né, diante de tantas vitórias que o povo de Israel havia conseguido ao lado de Deus. E por isso, né, que sempre que for lutar pelo Senhor, nós temos que nos preparar e nos preparar bem. Há uma citação atribuída a um governante britânico chamado Oliver Cromwell, que foi lá em 1599 até 1658, que antes, né, de uma batalha, ele disse ao exército: confie em Deus, meus rapazes,
e mantenham a sua pólvora seca. Em outras palavras, faça tudo o que puder para que tenham sucesso, mas no fim reconheça que só Deus pode lhe dar a vitória. Meus amigos, se vejam, né? Um homem consagrado como Davi acabou errando, e todos nós está passível de acontecer isso. Se nós não buscarmos e termos uma comunhão, uma consagração diária com Deus, ser batizado todas as manhãs pelo poder do Espírito Santo. E é por isso que Deus, Ele envia o seu Espírito Santo para falar com as pessoas, para que elas aceitem Jesus como Salvador e Senhor. E o Espírito Santo começa trabalhando assim na mente da pessoa. E quando a pessoa aceita Jesus como Salvador e Senhor, essa pessoa passa a ser sábia, passa a ter entendimento e passa a tomar assim, decisões corretas. E também passa a manusear melhor as Escrituras, conhecer e certificar de que essa pessoa só vai ter vitórias se ela estiver ao lado de Deus, que é o Criador e mantenedor do universo. E meu amigo, minha amiga, quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições, preocupações, não há enganos, porque lá nós temos e estaremos nas bodas do Cordeiro, do Filho de Deus, num lugar de paz. Isso é porque Deus quer fazer isto com você, meu amigo, com você, minha amiga, porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.